Gente, bom dia. Bom dia. Eu sou o Douglas Cantu, sou gerente de eventos aqui da Berge. E é um prazer enorme ver essa sala lotada aqui. O Ramiro está me falando que parece a pré-estreia da Barbie. Gostei de ver, assim, para quem organiza o evento, é sempre melhor ter bastante gente do que ter menos, né? Então, eu fico muito feliz. E o Caco estava aqui falando para mim que ele tem certeza que vocês estão aqui só para vê-lo. Eu acho que não é exatamente isso, mas eu comentei com ele aqui também que sempre que a gente faz evento com a Cortex, a gente tem bastante audiência. Muito legal ter parceiros que entregam conteúdo para a gente. E a gente está fazendo isso junto, a várias mãos, para trazer uma pesquisa que é meio para vocês. A gente sabe que todas as nossas pesquisas servem para que vocês utilizem esses dados para o trabalho de vocês. E essa é a melhor coisa para a Berge, saber que a gente está, como uma instituição que também é de ensino, a gente poder proporcionar informações que vão ser úteis para as carreiras de vocês. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Mesmo que a gente esteja em bastante gente aqui, eu quero que vocês participem, conversem com todo mundo que está aqui. Costumo dizer sempre que nos eventos da Berge a gente não tem muito essa de palco, porque todos vocês poderiam estar aqui, muitos de vocês que eu vi aqui já estiveram aqui também, então a gente quer promover essa conversa, tá? A dinâmica aqui vai ser simples. O Carlos Ramelo, que é o nosso gerente de pesquisas, ele vai apresentar a pesquisa primeiro. São só highlights dela, não é a pesquisa na íntegra. A pesquisa na íntegra vocês vão ter acesso depois. E o Ramelo vai passar aqui os principais destaques, e isso vai servir aqui para o Caco conduzir a conversa depois com a Liliane e a Michelle, de vocês, né? Então é isso, gente. Eu agradeço bastante a presença de vocês. Vou estar por aqui, de pé, mas vou estar circulando aqui, e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia. Bom evento para todo mundo. Ramelo, vamos lá. Bom dia a todas e todos. Né? Eu vou trazer aqui alguns dados da pesquisa. Essa pesquisa sobre cultura de dados e mensuração na comunicação. Uma pesquisa que a gente fez com o patrocínio da Cortex, e dados bastante interessantes. Mas antes eu gostaria de falar sobre pesquisa. Tem alguns recadinhos. Nós estamos concluindo o relatório de uma outra pesquisa, que é Comunicador Gestor, e que em breve vamos estar entregando para vocês também esse resultado bastante interessante, que configura o comunicador gestor dentro de gestão de pessoas, gestão de recursos e gestão de projetos. Bem interessante, aguardem. E nesse meio tempo, lançamos, desde ontem, uma pesquisa nova, que é a satisfação do associado. Vocês devem estar recebendo. Ela é individual, não é por empresa, como a gente tem feito em algumas pesquisas. Por favor, respondam. É muito importante para nós e acaba se revertendo em importância para vocês, porque a partir dela é que a gente começa a melhorar algumas coisas em benefício do associado. Tá? Não perca 5 minutinhos ali, mas que para a gente é muito importante. E, afinal de contas, é dados. Né? E nada mais como uma fonte de dados do que pesquisa. Né? Pesquisas sempre são fontes de dados para a gente poder trabalhar. Ok, gente? Bom, essa pesquisa a gente trabalhou, então, sob o patrocínio da Cortex, e participaram dessa pesquisa 108 empresas. Espero que aqui tenha bastante delas que participaram. Para não perder o veio de pesquisa, quem participou dessa pesquisa? Só um? Eu. Tem mais. Nossa, 2 pessoas. Gente, o núcleo de pesquisa da Berge faz aproximadamente de 6 a 8 pesquisas por ano. É bastante, mas algumas são segmentadas, então nem todas a gente vai. Mas quando perceberem, participe, porque é importante. É a formação daquilo que a gente chama de inteligência coletiva. A gente acaba tendo depois o resultado disso para nós mesmos. Mas então participaram 108 empresas, essas empresas bastante representativas, 91% são privadas
e aí entre multinacionais e nacionais. O conjunto dessas empresas representa 31 setores da economia. O destaque para essa pesquisa, né? As pesquisas variam em destaque de setor de acordo com o momento. 11% são do setor de energia, 8% do setor de alimentos, e aí depois diluído entre os diversos setores. 76% localizadas na região sudeste, isso é óbvio que não tem outra forma de ser, porque é assim que está. 56% São Paulo, 11% Rio. 31% dessas empresas têm faturamento acima de 5 bilhões. Então são empresas de porte razoável. E 70% tem mais de 1.000 funcionários. Num primeiro momento, a gente tentou entender um pouco da cultura organizacional da empresa. Como que é essa cultura organizacional? Como que é essa empresa? A cultura, óbvio, não é uma coisa única, determinante, ela é composta de vários elementos, mas o que a gente buscou é que 47% tem uma cultura organizacional com foco em resultados. Dessas empresas, 47%, a maioria, com foco em resultados. E 33% com foco em propósitos. O propósito é o que move um pouco mais a cultura da organização. Isso é só para a gente ter uma ideia depois dos resultados que vêm a partir daí. Aí começamos a entrar, então, na área de comunicação, porque a nossa abordagem era a cultura de dados e mensuração na comunicação, não na organização como um todo, mas mais na comunicação. Posso te fazer uma pergunta? Claro. No slide anterior, né, que você faz essa segmentação, a gente consegue dizer que quem tem foco em resultado usa melhor indicador, ou quem tem mais idealismo usa melhor indicador? Você conseguiu ver isso? Ou não tem essa... Não tem essa relação absoluta, não. Tá. Tanto o pessoal que tem foco em uns propósitos, também utilizam bastante dados, como de resultados. Tá. Mas não tem essa ideia, né? Assim como não tem em outras partes, no segmento ou da organização, não faz essa linkagem direta com a utilização de dados. Tá? Então, nós vamos questionar que processos a comunicação utiliza de dados para sua tomada de decisão. Mais costumeiramente, né? Porque quase todas, com certeza. E aí a gente tem os processos que sempre ou frequentemente utilizam dados na tomada de decisão, aquilo que a gente chama, né? E aí esses processos também é uma forma que nós agrupamos para dizer de processos da comunicação. Necessariamente também não é isso especificamente, tá? Comunicação digital, que é o principal, 83%, e aí é claro, com todos os dados disponíveis em termos do digital, é muito fácil de se utilizar. 69% a reputação corporativa, 70% relacionamento com a empresa, também é algo muito comum, termos de equipagens, tá? Comunicação institucional, o 63% valor da marca, 59% eventos, 58% publicações e a avaliação da imagem corporativa. Na parte dos menos, que são nunca ou raramente se utilizam de dados para sua tomada de decisão, vem basicamente os patrocínios, a área de patrocínios, publicações impressas e relações comunitárias. Porque isso é o que menos se utiliza. Agora aqui vamos uma parte um pouco mais complexa. Em termos de cultura, porque a gente pesquisou cultura de dados e mensuração. Para a cultura de dados, a gente pesquisou 6 aspectos do que a gente entende de cultura de dados. E em algumas questões dentro desses aspectos. Então, estratégia de dados. Os dados são usados apenas para fins de relatório. A interpretação dos dados é utilizada para ampliar as decisões. Estratégias e crescente, numa linha crescente, foram essas questões formuladas para as organizações. E a partir daí, já numa linha até de
mensuração, já que a gente fala de mensuração, vamos mensurar esse abstrato, trazer um pouco mais de concretude aí do que é isso. A gente acabou estabelecendo alguns pesos para as questões, para tentar encontrar de uma forma um pouco mais concreta o nível de cultura de dados que a cada organização ou cada área de comunicação das organizações está, em que nível está. Então, é sempre crescente e a gente buscou tabular isso. Se não é definitivo, foi algo que a gente buscou para formular, para tentar fazer essa conversão das respostas num dado mais claro, mais preciso. Não é absoluto nem é definitivo. Isso pode ser trabalhado mais para frente, melhor. E chegamos nisso, que até de uma forma, talvez até um pouco surpreendente, mais satisfatória, né? Surpreendente para o lado satisfatório. A gente classificou, através daquelas pontuações, em alguns níveis de maturidade, do inicial até o avançado. Então, são esses 4 níveis que a gente trabalhou em termos daquelas respostas dadas no item anterior. E chegamos, a maioria das áreas de comunicação das pesquisadas estão no nível intermediário, já próximo do avançado em termos de cultura de dados, que é muito interessante, muito bom, e que é o que mostra o que está acontecendo mesmo no mercado, que cada vez mais vai se buscando essa cultura de dados. Algumas ainda estão 32% no nível básico, quase que inicial, e 14% já avançado no estágio. Isso são pontuações ou definições de cada empresa, de cada área de comunicação individualizada. Então, cada uma tem o seu número, o seu dado, e esse agrupamento gerou essa estatística que nos parece ser bem favorável e bem interessante. Onde, daqueles aspectos da cultura, onde mesmo essas empresas ainda estão em um nível menos à frente, né? É na questão da arquitetura dos dados, a forma como se arquiteturam aqueles dados, como se compõem aqueles dados, onde 81% ainda estão no nível entre básico e inicial. E na própria governança desses dados, onde nós temos aí 75% também desse nível, começando ainda a trabalhar. Isso dentro daquela configuração feita do plano como um todo. Tudo bem? Ficou claro também? Sim. Legal. Qualquer dúvida, vocês podem, por favor. Aí fomos investigar como que as empresas solucionam hoje as questões de inteligência de dados. Como é que se trabalha isso? Como é que vem sendo feito? 40% dessas empresas trabalham com times internos. Ou seja, o próprio time vai solucionar e vai buscar essa inteligência, esses dados. 29% com consultorias especializadas, 11% através de clipagem de notícias e 11% através das agências de RP. São dados resumidos, né? Nós vamos estar hoje, a partir de hoje, entregando para todos os associados a versão completa da pesquisa, que tem os dados muito mais completos, isso vai até o 0,1%, e também com algumas outras questões abordadas na pesquisa que não estão aqui na apresentação. Bem. Aí partindo para mensuração, né? Como é que as empresas vêm trabalhando, as áreas de comunicação, a sua mensuração. Que indicadores são mais utilizados por essas áreas? Em 85% se utilizam de indicadores quantitativos, que obviamente é o
mais fácil de se trabalhar, né? 68% são indicadores específicos da atividade de comunicação, 65% utilizam indicadores de desempenho do negócio como um todo. Tentamos cada vez mais se aproximar, e isso é uma questão que na nossa pesquisa de tendência que a gente faz anual sempre aparece, como desafio da área de comunicação é estabelecer esse link entre a estratégia de negócio e a própria estratégia da comunicação. Então, já 65% começam a trabalham com indicadores de negócio. E 53% com indicadores analíticos relativos à própria área. Que métricas são mais utilizadas, né, hoje já pelas áreas? 79% é a aderência aos objetivos da comunicação. Então, aquilo que a gente se propôs, como isso se aderiu a ele, é a mensuração feita por 79% dessas empresas. 65% a quantidade de pessoas ou públicos atingidos. É um indicador já mais direto de abrangência. 63% a qualidade do conteúdo da mensagem. 63% a compatibilidade com objetivos específicos de comunicação, aquilo está dentro dos nossos objetivos, e 59% a adequação dos meios utilizados. Existem várias outras métricas que depois na pesquisa vocês vão ter o resultado, mas essas são as que mais se destacaram em termos de utilização. E que ações são mais mensuradas hoje pela área de comunicação? As ações de relacionamento com a imprensa, isso até porque já tradicionalmente, desde muito tempo, esse é o que vem sendo mensurado. As ações de comunicação digital, até porque o que vem dentro do digital também tem uma facilidade muito maior pelo envio de likes, né? As ações de comunicação interna também, que é uma mensuração feita principalmente por meio de pesquisas, de satisfação, por meio de ações que foram feitas das campanhas. Os eventos também é uma forma comum, e as ações de comunicação institucional. Essas são as principais, vão existir outras que a gente vê lá na frente. Agora, aqui é interessante. Quais são as medições das ações, né? Que medições são feitas em termos de ações da comunicação. O que mais se mede? Se foi cumprido o orçamento planejado para a ação, 79% sempre e frequentemente mede isso. Óbvio, porque você tem um orçamento, você tem que trabalhar, não dá para fugir muito dele, né? Se foram cumpridos os prazos para a realização da ação, 77% sempre e frequentemente, então, coisa de prazo, perdeu prazo, não dá. Se foram utilizadas as ferramentas e os canais de comunicação corretos, 67%. E se foi alcançado o público certo, 55%. Ou seja, entre as medições mais realizadas, a gente tem aí o que eu chamaria de medições da eficiência, ou seja, medições do processo, do produto, da eficiência. E entre as medições menos realizadas, embora sejam, está na eficácia, que é onde a gente acredita que deveria ser o inverso. Se o público-alvo tomou alguma decisão como resultado da mensagem. Se esse era o objetivo. É como se marketing planejasse, fizesse um planejamento de aumento do market share, faço toda uma campanha, faço tudo, depois não vou medir se teve aumento ou não. Não que não seja feito, tá? Mas é com menos intensidade do que a operacional. Pois não, claro. As empresas responderam por quê?
Não, nós não questionamos o porquê, não. É só o que você mensura. Mas eu acho que empiricamente é porque é muito mais difícil de você calcular essa segunda parte. Sem né? dúvida. O resto aqui está na nossa mão desde o planejamento. Sem Isso dúvida. aqui depende de pesquisas externas, extras, pós, e você vai ter que fazer associações empíricas também. Ele é complexo não só né, pelo dado em si, mas também porque o objetivo é complexo. Né? Você tem muita variável para lidar, para isolar, não é tão simples de fazer, mas é possível fazer. E por ser até aqui você acaba tendo um pouco mais mensurações quantitativas, né? Deu, não deu, aumentou, não aumentou, número, né? Agora aqui você começa a ter um pouco mais qualitativa. Você vai ter que mensurar alguma coisa. Teve alguma mudança de ação da pessoa envolvida, naquela que eu quis efetivamente... Exato, são fases. Você vai ter que fazer uma pesquisa pré, durante e pós, porque senão você não vai ter base comparativa baseline. Então você vai ter que fazer um estudo de brand lift no momento, antes da campanha, durante, se tiver alguma forma de medir, e no pós. E isso, claro que implicaria em custos que talvez inviabilizariam alguns projetos. Tá. Aqui você tem algumas coisas bem sendo feitas, óbvio. Eu acredito que muito mais na linha da comunicação interna, que é muito mais fácil de você mensurar essa coisa, se mudou, se não mudou, se você mudou comportamento, se estão mais engajados ou menos engajados, né? A partir daquilo da ação que foi feita, é muito mais fácil de você mensurar. Agora, quando você fala com o público externo, começa a ficar um pouco mais difícil, né? E a partir daí você tem que montar uma inteligência de dados um pouco mais ampliada. E aí, muitas vezes envolve custo, envolve uma série de outras coisas que fogem um pouco do caminho normal. E se a ação tomada pelo público-alvo foi a desejada, né? Aquilo, conseguir fazer o pessoal se comover com aquilo que eu estava em termos de campanha, ótimo, então eu cheguei lá. Essas são as medições. Os KPIs, 71% dessas empresas ou das áreas de comunicação adotam os KPIs específicos. Os considerados mais importantes, entre vários que a gente tem, são as taxas de abertura, leitura e cliques dos colaboradores sobre os conteúdos comunicados pela organização. 75% têm e entendem que são importantes e muito importantes. 71% as visualizações de vídeos corporativos. Para 68%, a taxa de velocidade e eficácia das comunicações em relação às situações de crise. Aqui, talvez um pouco mais focado na velocidade do que da eficácia, como a gente viu ali no anterior. E 68% tomada de consciência dos colaboradores e seu feedback sobre os conteúdos comunicados pela organização. E aí dá um pouco daquela eficácia com os colaboradores. Em termos de dados, era um pouco isso. O perfil dos respondentes daquelas empresas, 76% do gênero feminino, 66%, que também é o comum em todas as pesquisas, 66% entre 31 e 50 anos de idade. A gente é um pouco indiscreto, porque a gente ainda pergunta, né? Mas a gente dá uma faixa. 48% ocupam um cargo de gerência da organização e 51% trabalham entre 1 e 7 anos. Foram os respondentes efetivos dessa pesquisa. Os dados que a gente quis mostrar eram esses. A pesquisa que vocês vão receber vai com muito mais, com dados mais completos, e ficamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer questão, mesmo depois da venda aberta. Era isso, gente. Obrigado. Vamos aproveitar e contar a novidade do Centro de Pesquisa e Análise Econômica. Verdade. Vamos lá. Nós estamos
a gente tem um núcleo de pesquisas, e esse núcleo de pesquisas, até esse ano, vocês devem ter percebido ou ouvido, vem trabalhando algumas questões econômicas, e a mais foi o orçamento da comunicação no Brasil, quer dizer, essa estimativa de orçamento, de trabalhar o orçamento da comunicação no Brasil. E agora a gente começa, estamos criando uma nova área, que é uma área que nós estamos chamando de Centro de Estudos e Análises Econômicas Aplicadas à Comunicação. Então, é dentro da ABERJ uma área que vai pensar e trabalhar, estudar e apresentar resultados de análises econômicas aplicadas à comunicação. Então, indicadores, a ideia, indicadores, a própria sequência do orçamento da comunicação de uma forma mais ampliada, mais revisada, e outros fatores econômicos dentro da comunicação. E também, não só estudos para as empresas, atendendo eventualmente uma necessidade específica, uma necessidade própria no desenvolvimento de estudos. E a gente está trazendo para isso o Leonardo Miller, que é o nosso economista mestre, né? Vai ser economista-chefe doutor, que vai ser o coordenador, o chefe dessa área de análises econômicas. Então, também é integrada pelo Dario aqui, né? Isso. Pesquisa com o Dario, que faz parte do nosso time. Tá? Aproveita, gente. Obrigado. Obrigado, viu, Ramiro? Espero que eu não seja o único que esteja empolgado com essa notícia, porque eu fiquei empolgado. Obrigado, Ramiro. Eu queria agradecer a todo mundo que está presente aqui por ter vindo. Eu sei que não é tão simples assim pegar numa quinta-feira e sair do escritório, né, abrir mão do dia de trabalho. Não sei se todo mundo na empresa entende, né? Mas é super importante a gente ter isso como comunidade, né, para começar a discutir, até para fortalecer a comunicação dentro das corporações, né? Eu acho que cada vez mais o papel da comunicação é hiper estratégico, e eu acho que talvez os engenheiros que estão lá no C-Level talvez não tenham compreensão disso, e a gente precisa conseguir convencer, e os dados é uma forma de conseguir convencer. Quero agradecer a ABERJ, que é uma parceira incrível. A gente aproveita muito a ABERJ, acho que quem for associado à ABERJ tem que aproveitar, inclusive os dados da ABERJ, assim, acho que são super importantes. E eu queria agradecer a Michelle e a Liliane por terem topado bater esse papo, tá? Aí a ideia, que eu nunca fui hostess, então eu vou me atrapalhar um pouco, mas não me julguem por isso. Eu posso entrar na sua conversa, porque eu também nunca participei assim. Eu estou mais acostumado a estar ali ou estar no papel do cabelo. Né, gente? Mas aqui, assim, então é Bora todo mundo lá. marinha de primeira viagem. Eu vou tentar. Eu tenho uma coisa para falar antes, que senão o Otávio me mata, que é, a gente botou aqui para vocês, tem um QR Code aqui, né? E esse QR Code, ele é para vocês entenderem como que a sua empresa está em termos de maturidade de dados. Acho que é importante vocês olharem isso, e tem... Agora você vai falar isso para ficar todo mundo olhando para isso e não vai prestar atenção na gente. Então eu vou falar isso no final. Ai. Façam isso no final, não vai estar liberado agora. Não funciona para o celular. Aí, assim, a minha ideia é... Eu vou fazer um comentário aqui, eu vou fazer um comentário de abertura, só para contextualizar. Acho que o Ramiro já fez uma apresentação brilhante aqui, mas eu vou fazer comentários aqui para contextualizar, é rápido, tá? Eu não quero ser repetitivo. E aí eu vou abrir para perguntas, e a gente combinou de fazer... Aqui é um bate-papo, né? A gente vai contar a experiência, a gente vai trocar. Então, assim, a ideia é que vocês também participem, por isso que está aqui no mesmo nível, né? O Douglas falou isso, né? Então, eu acredito bastante nisso. Só que vamos tentar organizar um pouco, né, para não ficar a festa do caqui, né? Só, assim, levanta a mão, aí a gente vê e tal. Então, eu vou tentar organizar um pouco, assim, não prometo ser bem sucedido, mas
mas vai dar certo. Aí, assim, só para... Eu anotei uns pontos, e apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou péssimo com celular. Assim, o que me chamou mais a atenção, assim, até de forma positiva, foi o fato de ter 51% no nível intermediário. Assim, isso já é... Eu acho que se a gente fizesse essa mesma pesquisa 5 anos atrás, provavelmente a gente estaria mais no nível básico e no nível médio. Acho que a cultura de dados, de comunicação, ela cresceu muito, e eu posso falar isso pessoalmente. Eu vi essa cultura de dados crescer, então eu fiquei bem... claro o quanto que o papel dos dados nas empresas está cada vez mais relevante, mas eu acho, assim, que é pouco, assim. Eu acho que a gente tem um espaço para tá todo mundo no avançado, assim. Eu acho que isso não é nem pouco, eu acho que isso é necessário, assim. Acho que todo mundo tem que estar no avançado. Eu acho que isso que é o mais importante. Esse perfil intermediário, obrigado, viu? Ele reflete muito alguns dados, assim, que a gente vê na pesquisa, e o mais importante é que a gente ainda tem indicadores muito quantitativos sendo usados, né? Então, é muito comum, assim, principalmente a gente tem muito essa experiência, porque eu vou falar muito da perspectiva da Cortex, porque é a minha experiência, tá? É muito pelo meu ponto de vista. E a gente pega as empresas, e a nossa ideia... No momento que você entra, né, com a Cortex, a gente tem um processo de dar maturidade de dados para as empresas, para os times de comunicação, né? A gente tem que fazer isso, até porque se a gente não fizer isso, o nosso produto ele fica meio inútil, né? E aí essa parte de ter o indicador quantitativo é um dos nossos o qualitativo é um dos nossos grandes desafios, assim, porque o nosso cliente, às vezes, ele fica muito preocupado com o número em si, e ali não, mas eu fui citado em 1000 matérias, e isso, qual que é o dado de audiência? E você fala, cara, tudo bem, mas e daí, né? O que isso significa? O que isso traz? O que é isso importante? O quanto que essa informação ela fixou ou não no leitor, sabe? Tudo bem, é difícil você ter esses dados, né, que você vai ter que fazer pesquisas, entender comportamento e ver quanto que tem de lembrança da marca, mas eu consigo ter indicadores que eu sei que se eu melhorar ali, a chance de, né, aumentar a percepção da marca é importante. E esses são os indicadores mais relevantes, assim. Então, você sair se preocupar um pouco menos com o número, a métrica em si, né? E olhar um pouco mais para como que esse indicador ele pode te trazer estratégia e quanto que esse indicador reflete o comportamento de consumo de mídia, talvez te dê caminhos mais relevantes para você trabalhar, né? Então isso já é uma coisa que a gente vê. Então isso é uma dificuldade que a gente tem aqui quando o cliente entra na Cortex, porque ele fica muito preocupado com o número de audiência, por exemplo, de alcance e tal, que ali muitas vezes é uma estatística, né, tipo, que você comprou o dado de algum lugar, que o cara já faz uma inferência. Isso não é exato, você não sabe o quanto que é, mas é um indicador importante. Só que como você vai trabalhar esse indicador para você saber realmente o que é, né? Eu desenvolvi um indicador, um algoritmo de protagonismo, que eu vejo o quanto que ele me indica o quanto que aquela marca pode ser lembrada a partir daquela matéria. Então, individualmente, eu olho para a matéria e falo, tem muita chance de ser lembrada, pouca chance. Né? Por quê? Porque eu sei qual que é o comportamento de leitura do cara, da pessoa, e aí eu consigo identificar se isso vai fixar ou não. Tá, mas isso é um indicador, e aí qual que é a frequência que isso está aparecendo? Você saber, não, então, se eu apareci hoje, será que eu apareci hoje na Globo? Se eu não vai mais aparecer na Globo, ninguém vai lembrar quem sou eu. E aí o Galvão Bueno, que aparece todo sábado, domingo, Copa e tal, ele é um ícone nacional. Então, assim, então você tem outros fatores que você tem que olhar, além daquele número, que dizem muito mais sobre comportamento de consumo de mídia
que vão realmente influenciar no negócio, tá? Aí assim, e aí é isso, né? Pelos KPIs, indicadores que a gente vê que utilizam, a gente percebe que ainda não tem, a gente não consegue demonstrar de forma efetiva o impacto da comunicação do negócio. E aí a gente pode ter, né, indicadores que são preditivos, né, se eu trabalhar esse indicador, eu sei que, né, eu posso melhorar a minha marca, e aí a gente já tem literatura suficiente para saber quais são os indicadores que são melhor ou não. E aí o que me chamou a atenção também é essa questão de que o digital ele forçou a cultura dos dados, né? Ele impõe. Isso é um reflexo também do ecossistema de mídia que a gente vive, né? Então, cada vez mais a gente precisa estar no digital, eu preciso ter uma base digital relevante para construir percepção da minha marca, eu preciso monitorar isso, saber o que está acontecendo. E aí a imprensa, que antes, né, também se a gente fizesse isso no começo dos anos 2000, que foi quando eu entrei no mercado, a imprensa era impressionante, né, era dominante, assim, a gente tinha uma coisa, saiu na Folha, meu Deus do céu, aí ficava naquela pressão o dia inteiro, e aí no Jornal Nacional dava não saiu no Jornal Nacional, ufa, aí a gente pego por 2013 e fica todo mundo, assim, eu lembro que eu estava na CDN, a gente tinha e ficava todo mundo assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque né, você teve 10 anos ali para mudar o perfil de consumo das pessoas, né, desde 2004, 2005, que começam as redes sociais, e a gente meio perdido, assim, meu Deus, será que a imprensa vai acabar? E aí até hoje a gente tá entendendo quais são essas dinâmicas de força. E tudo isso, todo esse ecossistema, tudo isso também tem que estar refletido no consumo de dados que a gente está usando, né? Isso é uma coisa que na Cortex a gente se preocupa bastante, tá? Juro que está acabando, eu já vou passar para elas. E aí, assim, eu vou fazer uma afirmação que é super importante. E aí é muito do meu testemunho pessoal, e isso vai do meu caminho de emprego, do meu caminho de carreira, né? Que eu me formo em jornalismo em 2004, vou trabalhar na CDN, no Grupo Impresso com dados, e aí eu vou para a Cortex depois, né? E eu sei qual foi esse caminho que eu fui trilhando até agora que eu estou fazendo mestrado na Nova Lisboa, na UMS. E, cara, trabalhar com dados é uma decisão, que é uma coisa que a gente estava conversando, que eu quero que você fale. E não é simples. Eu estava em Portugal agora estudando, fazendo meio período, metade dos créditos, e a gente estava estudando dados preditivos, redes neurais e tal, e, cara, não é simples você modelar os dados, não é à toa que o mais difícil é a arquitetura e governança. E ele é difícil, ele não é simples. Por isso que é importante contratar empresas especializadas em dados para conseguir ajudar nisso. Tá? E isso é realmente importante, porque assim, você vai ter que saber o que é o dado métrico, não métrico, como que eu saio isso, como que eu tiro isso, como que isso vira indicador, como que eu uso, qual que é o modelo que eu posso usar, qual algoritmo que eu vou usar para melhorar esses dados e tal. A Cláudia, que é gerente de produto, né, da Cortex, é brilhante, ela entra em umas reuniões comigo, com os times de dados e tal, e assim, a gente começa a conversar coisas de matemática, assim, e matemática avançada, para conseguir dar o resultado para os nossos clientes. E eu sei porque eu trabalhei em agência e depois eu vim trabalhar numa empresa de dados, e o nível da conversa é outro. E a gente consegue trazer resultados melhores para os clientes pelo fato da gente estar pensando em dados o dia inteiro. Eu sou, tipo, nerd de dados, assim, eu só faço isso. Eu fico vendo no YouTube as pessoas resolvendo equação de matemática, assim, sabe? Para mim isso é legal, assim, sabe? Tipo, isso é a minha diversão. E é por isso que a gente acaba conseguindo construir, assim, modelar o dado e trazer resultados mais qualitativos. Eu vou trabalhar com estatística, com inferência, com redes neurais, vou trabalhar com um monte de coisa que talvez um cara que está lá no dia a dia da agência, por mais, ou de uma empresa, ele nem tem que fazer isso, não é objetivo, né? E aí, a partir disso,
né? Desculpa ter me alongado um pouco. Eu queria que a Michelle e a Liliane, elas contassem um pouco, se apresentassem, né? Eu sou Cláudio Bruno, sou diretor de inovação da Corpus, é importante. Quero sair falando. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco e contassem um pouco. Primeiro, assim, vamos falar da experiência de dados com vocês, das suas empresas. Eu queria que a Liliane começasse, tudo bem? E aí falasse um pouco também do time que você estava falando, né? Que por mais que o seu time seja super qualificado. Bom, eu sou Liliane, sou gerente de comunicação do Hospital Sírio-Libanês. Na minha gestão hoje está a comunicação com o público interno, mas eu tenho uma grande interface com as áreas de comunicação corporativa e marketing, né? Então, antes de vir para cá, conversei bastante com meus coleguinhas para eu poder ter um pouco de insumo caso vocês façam perguntas que não estão ali na minha gestão. Antes de falar, me chamou muita atenção um dado da pesquisa, na coluna de cá, na coluna vermelhinha. Como é que a gente decide patrocínio sem olhar o número? Cara, isso é surreal. Como é que eu boto dinheiro e marca sem olhar dado? A gente tem um produto que só pensa nisso. Eu acho isso um alerta para todo mundo, um alerta para todos nós, né? A gente precisa cuidar do patrimônio, do dinheiro que colocaram na mão da gente, né? Se a gente não olha esse dado, a gente justifica ele de que maneira, né? Quando você se formou em 2004, eu já tinha 10 anos de formada. Então, assim, gente, eu sou daquela época do jornal impresso, né? Eu comecei como repórter de jornal impresso, sem celular e sem Google. Né? A gente fazia pesquisa em biblioteca. A gente pedia para o CEDOC mandar documento para a gente. Então, como é que a gente media as coisas? A gente media se o jornal vendia na banca. E se a gente não recebia muita carta reclamando da gente. Era isso. Né? Então, eu vejo essa evolução. E me dá um pouco de quentinho no coração quando a gente olha que a gente está medindo. Não importa que a gente está medindo ainda mais quantidade do que qualidade, porque só tem um jeito, que é medir, começar a medir. Né? Eu acho super importante você dizer que falar da complexidade, e é realmente complexo, mas eu acho que a gente não pode se assustar com isso. Não. Se a gente não faz nada, vamos começar a fazer, medindo, nem que seja capacity, nem que seja produtividade. Começa a medir. Porque quem não mede não gerencia, não faz gestão, não adianta. Senão a gente vai trabalhar só com o achismo. E na nossa área o que mais tem é especialista. E nunca é a gente. Né? Vira e mexe, alguém te pede um banner, alguém te pede para disparar um WhatsApp, e não tem a menor ideia do que você está falando. Se você não mede nada, você não consegue contra-argumentar. E uma coisa que eu comentei aqui logo que eu cheguei, que para mim vai ser diferencial, já é diferencial, mas eu acho que vai ser muito mais ainda ao longo do tempo, é a capacidade analítica do profissional de comunicação. Né? Eu considero hoje que eu tenho um time de alta performance. Eu acho que eu sou privilegiada. Eu achei gente muito boa para trabalhar comigo. Só que, cara, é impressionante a dificuldade que tem para juntar o CRE com o LE com o indicador. Hoje, a gente saiu de não medir nada e hoje a gente mede tudo que passa pela nossa frente. E aí a pergunta que eu faço é, o que eu faço com esse dado? Qual é a utilidade desse número para a tua vida? Falo para o meu colaborador lá, onde você usa isso? Aí fica todo mundo olhando para minha cara. Então eu acho que assim, quer se colocar num nível de competitividade no mercado, olha para isso. Analise o dado. E principalmente para que eu estou medindo? O que eu faço com esse indicador? Ele é capaz de me ajudar a mexer no ponteiro? Continua medindo. Ele não tem menor efeito? Você está gastando energia com uma coisa que... Não adianta você falar, eu tenho 40 indicadores. Ok, e você faz o que com 40 indicadores? Mas eu tenho um que me ajuda a mudar o ponteiro. Então foca energia nesse um. Né? Eu acho que hoje a gente avançou, mas a gente ainda tem um caminho gigantesco, que é olhar o que o dado de fato muda
o cenário. Né? Só para reforçar, assim, é complexo o processo todo, mas ele não é tão, não é assustador, assim. Não assusta. Quando eu falei, acho que eu vou assustar mesmo, pelo menos não é isso. Mas porque quando você trabalha com dados, você vai ter várias especialidades, e você tem a especialidade do negócio, que é a pessoa que está na ponta final, olhando para aquele dado e comunicando para a empresa e tomando decisão. E você precisa entender o que esse dado faz, como que ele funciona, que é o que eu estava falando do tipo de indicador. Que eu falo assim, que muitos dos nossos clientes se preocupam com o indicador errado. Eles ficam, mas isso daqui é o detalhezinho, cara, mas isso não vai mudar seu jogo se é uma pessoa a mais que está lendo aquele jornal. O que vai mudar seu jogo são outros tipos de indicadores, né? Você quer fazer uma pergunta? Complementando isso, eu acho que... Como é seu nome, né? É Victor, sou da MSL, uma agência de PR. Faz todo sentido, né, você se importar com o que vai ser medido, porque nem tudo que pode ser medido importa, e nem tudo que importa pode ser medido. Mas eu acho que falta um pouquinho de integração, eu falo isso do meu lado de agência, entre o objetivo do negócio do cliente e a liberação dos dados que mexem com o conteúdo do negócio. Isso é verdade. Todo mundo fala isso, vamos mexer no ponteiro de negócio. Só que aí você chega lá e pede para o cliente, mas quais são os ponteiros de negócio que você quer que a gente olhe? Não posso abrir os dados para você, que é da agência. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho como agência, porque tem essa barreira, essa cultura, vamos dizer, de limitação de bloquear os dados, porque vou tratar ele como fornecedor, não posso abrir os dados da empresa. Mas aí como você quer que a gente ajude a 4 mãos se você segura em 2 mãos os dados do seu objetivo de negócio? Então acho que falta um pouco essa cultura de parceria mesmo, não de tratar como fornecedor de serviços. Porque todo mundo fala isso. Mexe com o ponteiro de negócio, mexe com o ponteiro de negócio. Tá, mas qual é o ponteiro de negócio que você acha que driva a imprensa, a mídia digital na ponta? Putz, eu não posso abrir meus dados para você. E aí, meu amigo, a gente vai cair naquele... é o oceano, tá todo mundo nadando sem boia mesmo, porque ninguém se ajuda. Não, isso é um fato, né? Isso é uma questão de mercado. E eu acho que isso tem muito a ver com a cultura e também talvez a gente ter a comunicação se posicionando de forma mais estratégica dentro das empresas, né? Eu acho que não adianta a gente chegar agora, o cara do PR ali quer um dado para mim, se eu não trouxer, se eu não mostrar maturidade, né? Michele, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco da experiência que você tem com dados na sua empresa. Sim. Sou Michele, gerente de comunicação na Tetra Pak. Acho que muitos aqui sempre pensam na Tetra Pak como a caixinha do leite, a caixinha do suco, mas a empresa ela tem uma atuação de ponta a ponta, também tem equipamentos de processamento para a indústria. Hoje a gente apoia a indústria em inovação de produtos de categoria. Então, o que vocês veem nas gôndolas de produto de whey protein, por exemplo, a Tetra Pak quem estimulou a indústria a pensar naquela direção. Então, dado como organização, hoje a gente pode, quando você vai no supermercado e você vê aquela infinidade de produto, a Tetra Pak tem muito dado, compra muito dado de mercado, de Kantar, de Nielsen, e isso é a base da equipe de marketing. Eu estou na área de comunicação corporativa, que hoje tem todas as disciplinas, então são patrocínios corporativos, mas também tem os patrocínios para geração de leads, né, com o objetivo de gerar um negócio. Tem o digital também na minha gestão, comunicação com imprensa, comunicação interna, e tudo. Está tudo ali. É um caso raro de área de comunicação em que tem poucas pessoas sobrevivendo e fazendo tudo. Então, a gente faz desde campanha para o consumidor final até a campanha para o B2B, porque a gente é B2B2C. Então, assim, por ser uma empresa onde o dado é relevante para inovar em categorias no mercado, a área de comunicação precisa seguir esse movimento também, né? Então, um exemplo aí que eu penso para exemplificar para vocês. O ponto de partida, no nosso caso, da Tetra Pak, é assim, o planejamento, ele segue os objetivos do negócio. Ponto de partida, a gente não é uma área de serviço. E isso eu acho que a gente precisa se posicionar como profissional. De não aceitar que a gente está lá para produzir pastel, né? Mas somos uma área de inteligência. E isso só é possível também se eu tiver dados para trazer insights relevantes e mostrar caminhos e direções. A empresa vai me trazer o problema do negócio. E nós, na área de comunicação, definimos então com a liderança os objetivos específicos de comunicação.
e até a gente compra as batalhas ali, porque se deixar, o gestor da empresa vai querer que a gente fale sobre tudo. Então, o aprendizado que a gente tem tido é, vamos definir limites e prioridades? É um exercício de prioridade. O que vai ser prioridade nesse ano? Eu sei que a gente tem vários desafios, mas quais são as batalhas? A partir das batalhas definidas, a gente consegue, por meio dos dados, a gente vai definir os projetos. Isso é outra coisa, a nossa estrutura hoje é por projetos que os líderes tocam e a gente define ali as métricas e os KPIs. Então, ter os dados, olhar para o passado, o que já aconteceu, sair daquele olhar do isolado também, né? A gente, como comunicação, tem muita tendência a falar de awareness, de video views, e fica naqueles dados, e aí se você vai apresentar isso para a liderança... Né? E o que você quer dizer com impressão mesmo? Aí você repete pela última vez, impressão, às vezes aparece. Isso é importante, eu vou aproveitar o que você está falando. Acho que você falou uma coisa que eu acho que é super interessante, e eu acho que a gente tem que começar a mudar um pouco a maneira como a gente encara o nosso trabalho, para deixar de ser, eu sou a comunicação, mas eu sou uma área de inteligência. Isso que é mais importante, né? E a área de inteligência, ela precisa, quando você tem dado, né, você só pode ser inteligência com dados, né? E aí você tocou num ponto interessante que eu queria que a gente conversasse um pouco, que eu tenho uns dados que são dados muito de comunicação, que eu estou ali olhando views e alcance e tal, que são importantes, mas eles são as métricas básicas, né? E a grande questão assim, que a gente tem é que a gente tem um C-level e uma diretoria ali que eu tenho que comunicar para o meu trabalho fazer sentido, né? Tipo, eu preciso estar alinhado com esse C-level. E aí eu queria que vocês me contassem um pouco dessa experiência, como que é a relação que vocês têm em termos de reportar dados para esse C-level e quanto que é o entendimento de comunicação. Porque isso daqui é uma reflexão de como que a gente pode sair desse atoleiro, assim, para conseguir mostrar mais o trabalho de comunicação. Eu posso começar. Eu acho que, de novo, eu sou privilegiada. Né? Porque você estava me contando lá fora. Né? A gente tem uma cultura de comunicação dentro da instituição. Né? Então, a gente está sempre sentado à direita de Deus Pai. Isso faz a diferença. A comunicação institucional sempre está do lado do... A gente está do lado de quem decide. Então, isso né? ajuda horrores. Isso. Né? Isso não é uma construção de um dia para o outro. Absolutamente não é. Mas depende muito do jeito como a gente se coloca também. Uhum. Né? E aí é um pouco de insistência, é um pouco de gerar a evidência, é um pouco de levar o que você conseguiu ali de resultado na prática e ir mostrando. A gente tem reportes mensais, isso é um fato. A gente tem algumas coisas que são anuais, então a gente faz o brand valuation todo ano, a gente olha para como é que a marca está se posicionando, quanto ela vale no mercado, isso é um indicador anual. Todo mês a gente tem reportes mensais, e aí a gente vai olhar o share of voice, a gente vai olhar também ambiente interno, engajamento de colaborador, gestão de crise, porque é um ambiente complexo e a gente tem muita crise. Eu queria que você contasse um pouco das crises que você tem. A gente tem bastante crise, a gente tem inclusive alguns indicadores que a gente mede de duas formas, né? Incluindo os notórios e excluindo os notórios. Porque o Sírio-Libanês, infelizmente ou felizmente, não sei dizer isso ainda, é um hospital muito frequentado por político. Né? Então a gente administra muita crise em virtude disso e a gente também se brinda também desse mesmo componente. Né? Então, por exemplo, recentemente a gente teve uma questão com o presidente estava num espaço público e elogiou o SUS e disse que o presidente da República, tá? Presidente da República. O Lula estava no evento, elogiou o SUS, e tem mais a que elogiar o SUS mesmo, porque o SUS é incrível, elogiou o SUS e fez a grande bobagem de dizer que se tratava do SUS. Sendo que todo mundo sabe que ele não se trata do SUS, ele se trata do Sírio-Libanês. E aí a gente precisa ficar administrando isso, porque vem aquela enxurrada de haters para dizer, lógico, olha lá, ele fala do SUS, mas ele está lá no Sírio, hospital de bacana, e não sei o quê. E tem hora, obviamente, que o fato de atender os políticos também nos ajuda
está mais exposto de uma maneira, às vezes, positiva. Então, mas daí vocês tratam isso como uma crise do Círio ou da presidência? não, afeta a nossa marca, isso é um fato. O que tem até eu acho que a gente tem conseguido administrar isso de um jeito positivo, mas é um assunto que inflama, né? Agora talvez um pouco menos, mas a gente vivenciou aí o último ano essa polarização muito exacerbada, né? Isso é uma coisa que a gente precisa administrar. Redes sociais, a gente tem bastante ataque, quando tem alguém internado. Logo que eu entrei no Círio, na minha primeira semana no Círio, a gente teve o caso da esposa do Lula, né, da Marisa Letícia, o vazamento de dados, foi outra crise muito importante que a gente precisou administrar. Então é um cenário que é bom e é ruim, a gente quer segurá-lo, às vezes a gente gosta dele, enfim, é um amor e ódio ali. Mas voltando para o reporte, então a gente tem algumas métricas que a gente estabelece e reporta mensalmente, e isso é para o C-Level, a gente olha para isso e decide, inclusive, onde a gente vai botar mais energia e menos energia. Vou dar um exemplo, né, no Brand Valuation, no último Brand Valuation, a gente recebeu a informação de que a gente ainda era visto como um hospital de ricos e famosos, e que a questão da filantropia, ela era ignorada pela maioria. O Círio é um hospital filantrópico, né? E a gente investe aí 600 milhões de reais por ano em projetos filantrópicos. E aí a gente percebeu que ninguém enxergava a gente desse jeito. Ali levantou um alerta importante, e a gente então montou um plano de comunicação integrado, porque a gente tem como objetivo reverter essa percepção, né? Então, enfim, o dado, ele nos ajuda muitas... Eu acho até, inclusive, que o fato de eu ter a equipe do tamanho que eu tenho, considerando que eu estou em comunicação interna, é muito de conseguir mostrar o resultado que a gente consegue fazer. Então, a gente tem outros indicadores que nos ajudam, né? Turnover, orgulho, absenteísmo, outras coisas que a gente mede internamente e que estão indiretamente ligadas ao trabalho que se faz com comunicação. Então, eu acho que a gente conquistou um espaço, estamos ali do lado de quem decide, às vezes a gente consegue influenciar, às vezes não, mas a discussão está gerada. E eu acho que é muito importante haver a discussão. Vamos ganhar alguns, não vamos ganhar todas, mas a gente consegue ali estar presente e de certa forma, influenciar. Agora tem uma pergunta aí. Desculpa se você falou, mas a sua estrutura está dentro de marketing ou RH? A minha estrutura está dentro de RH. Ela já foi e voltou algumas vezes. Aquele velho drama, né? Onde que é o lugar que tem que ficar. Eu, de verdade, assim, para mim, tanto faz. O que eu negocio e deixo claro para todo mundo eu preciso de acesso. Não dá para ficar com 3, 4 mil. Não dá. Eu vou onde eu tiver que ir, onde eu preciso buscar o dado, onde eu preciso alinhar o processo. Então, hoje eu estou dentro de RH. Já tive dentro de marketing, já tive direto com o CEO. Não acho que tenha certo ou errado, mas a gente precisa se colocar e abrir espaço e evitar esse monte de camadas para chegar em quem decide, né? Mas hoje eu estou na RH. Eu sou de comunicação interna também, apaixonada por esse engajamento interno. Atuo hoje na CELEN, que a gente passa por um processo um pouco parecido pelo que você tem de crise. A gente teve que separar a gestão de crise, inclusive, que é uma área específica de gestão de crise, que também é encabeçada por comunicação. Mas qual é a minha dificuldade hoje? Nós somos a primeira empresa que privatizou a primeira refinaria do país. Então a gente vive um cenário político e a gente tem um suporte de uma consultoria que mede a nossa reputação. A gente já nasceu preocupado com a reputação e como construir essa reputação, né? A gente tem um ativo que 50% das pessoas são ex-Petrobras, por exemplo. Então você tem uma mistura de cultura que está se implantando, estão implantando o projeto de cultura. Mas qual é a dificuldade? Como é que eu mensuro para a comunicação interna a contribuição para a reputação? Porque eu tenho uma agência que cuida
dos nossos dados do que é exposto, que é a qualidade da nossa formação, mas eu sou bombardeada o tempo inteiro pela polarização política. Então, dentro da empresa. Muito conteúdo, então a gente mede o tempo inteiro, tem que sair positivo, tem que sair negativo, e tem algumas premissas por interno. A transparência nessa comunicação, a prioridade de sempre trazer essa informação interna, que sai interna, qualquer resposta. Mas como eu puxo o dado interno para eu contribuir com o IQI? Isso acho que é uma pergunta mais para mim, né? De milhão. Não, sim. A gente está... Então, isso não é uma pergunta... se fosse simples, já teria tido essa resposta, né? Eu acho que sempre se ainda não surge uma solução simples, é porque é complexo mesmo. A gente... eu vou falar um pouco... É que eu queria ouvir mais vocês falando, mas é só para fazer esse parênteses. Ela passa por situação de crise, né? Então, total. Mas aqui dentro, a gente está... para contribuir para equilibrar isso fora e tornar ele um porta-voz disso. A gente tem trabalhado com a ideia das mídias integradas, que é uma coisa que eu quero até conversar depois com vocês, para olhar para todas as disciplinas de comunicação, e a comunicação interna, sim, ela vai ter um peso na reputação, e a gente consegue entender qual é a contribuição para essa reputação. E tem um desafio aí, que é um desafio de dados, e aí entra a complexidade, que é como que eu coloco esses dados numa mesma medida, né? Você vai ter que ter normalizações e você tem mede tudo separado, né? Então, e não pode. Eu meço tudo separado. E assim, e tem como, assim, e isso é um desafio muito mais matemático, essencialmente, porque você tem que, eu não vou entrar nisso, mas assim, mas assim, você consegue medir a reputação tanto da própria, né, empresa, né, ou seja, como que o interno, tem bastante pesquisa que faz isso, mas você também consegue ver o quanto que isso vai influenciar num indicador geral, assim, sabe, né?